Eu quero que você, antes da gente pregar, você fale que ama Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Fale isso para ele. Declare seu amor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Não preste atenção quem está à direita, quem está à esquerda, quem está atrás, quem está à frente. Só diga isso. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Jesus. Te amo. Te amo, Jesus. Para de falar, não. Queremos criar uma atmosfera de adoração, de louvor, de entrega. Eu te amo. Eu te amo. Te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Te amo, Jesus. Não pare de dizer para ele o quanto que você ama. E se você ainda não sente esse amor, chame a presença do Espírito Santo para queimar no teu coração. Amor por Jesus. Eu te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu te amo. Te amo. Te amo, Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia no Salmos. Salmos, livro de Salmos, capítulo 51. Aleluia. Eu te amo. Te amo. Eu te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, Jesus. Te amo. Aleluia. Te amo. Eu te amo. Diga isso pra ele. Te amo, Jesus. Te amo. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Aleluia! Deus me deu uma palavra dizendo assim: eu posso perder tudo, só não posso perder a tua presença. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, eu te amo, Jesus. Estará, andará baixer. Te amo, te amo, te amo mais que tudo, mais que tudo, mais que tudo. Eu te amo, Senhor. Não importam as circunstâncias, eu te amo. Não importa o que está acontecendo, eu te amo. Nada e ninguém poderá me separar desse amor salvador, desse amor que é graça, desse amor que é misericórdia. Te amo. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 51. Versículos de 10 a 12. Eu posso perder tudo. Posso perder o casamento. Posso perder alguém que eu amo. Só não posso perder a presença. Posso perder o emprego. Posso perder a saúde. Só não posso perder a presença de Deus. Eu posso perder um filho. Eu posso perder um amigo. Eu só não posso perder a presença de Deus. Versículo 10 diz assim: cria em mim, ó Deus,
um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Aleluia! Glória a Deus! Esse salmo é provavelmente um dos salmos mais conhecidos de confissão, de arrependimento, de derramamento. Davi escreve esse salmo quando o profeta Natan vai a ele e o confronta pelos seus pecados. Sim, seus pecados. O de adultério e o de assassinato. Você conhece a história. Se não conhece, está na hora de começar a ler a Bíblia. Você lê isso lá em 2º livro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 14. Davi adultera com a esposa de Urias, chamada Batseba. E engravidando essa esposa de outro, ele arruma uma solução pior do que a primeira. Ele manda assassinar o marido dela, o seu valente. Aquela pessoa que era confiável, que era valente. E ele peca contra o Senhor. E aqui Natan o confronta e ele começa a se arrepender, confessar e pedir perdão, misericórdia ao Senhor, expressando que ele nunca retirasse dele a presença de Deus. Podia tirar quem ele quisesse, menos a presença, porque eu posso perder tudo, menos a presença de Deus. Será que, como Davi, nós queremos a mesma coisa? Será que hoje você perder alguém que você mais ama, você continua adorando a Deus e dizendo, Senhor, eu só não posso perder a sua presença? Será que hoje você perder o teu emprego e depender de pessoas para te ajudar a sobreviver? Será que você falaria como Davi? Não retires de mim, Senhor, a presença do teu Espírito. O que nós vemos hoje em dia é que muitas pessoas se dizem cristãs, mas podem perder Deus, menos o seu emprego. Podem perder Deus, menos o casamento. Podem perder Deus, menos os filhos. Podem perder Deus e menos o status, os likes. E se dizem cristãos. Que Deus tenha misericórdia desses falsos cristãos. Hipócritas. Hipócritas. Sobem nos púlpitos, nos palcos da vida para querer dizer eu sou. Mas o eu sou só existe um. Aleluia. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. E hoje nós vamos compartilhar algumas atitudes nesse trecho que nós lemos, que preservam a presença de Deus na minha vida, na sua vida. Você quer isso? Você quer saber disso? Davi vai te ensinar. Não sou eu, já não sou mais eu, mas é Cristo que vai falar com você. Você crê nisso? Glorifique a Deus. Aleluia. Um cristão cheio da presença de Deus, ele precisa e deve cultivar. O que é cultivar primeiro? Cultivar eu jogo uma semente no chão. Senhor, eu quero um coração puro. Eu quero um espírito inabalável. E acabou, isso não é cultivo. Se eu jogo no chão uma sementinha de feijão e eu não cuidar, não aguar, não afofar a terra, ela não vai sobreviver. Mas o cultivar dar o seu tempo a cuidar para que dê fruto. Então, para que nós não percamos a presença de Deus,
para que nós tenhamos, Davi fala no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Aleluia. Você quer um coração puro? Diga glória a Deus, eu quero! Aleluia! A presença de Deus em nós se dá quando estamos cheios do Espírito Santo. Não existe presença gloriosa de Jesus em nós e nós colocamos, dizemos, Senhor, eu te amo, Jesus, te amo, te amo, te amo. E quem nos fez viver essa fala? Talvez alguns choraram, talvez alguns falaram em línguas, talvez alguns glorificaram a Deus dizendo, eu te amo. E é o Espírito Santo dentro de você que queima amor por Jesus, que queima amor por Jesus. E quando você diz, eu te amo, o Espírito Santo está dizendo, continua dizendo que o ama, porque eu estou te impulsionando a isso. Aleluia! Glória a Deus! Um coração puro. Quantas pessoas não têm coração puro? E um coração só pode ser limpo pelo sangue derramado lá na cruz, o sangue de Jesus através do Espírito Santo. Quando nossos corações, todos os dias, vamos até a cruz e nos arrependemos de verdade. Senhor, eu me arrependo porque eu falei mal, eu me arrependo porque eu me exasperei, eu me arrependo, Senhor, por isso, eu me arrependo por aquilo. E se ainda você não lembra o nome, o Espírito Santo está em você, faz se lembrar, para que haja arrependimento e para que o seu coração seja realmente puro, porque não adianta entrar e sair. Aqui nós conhecemos, ok, mas só Deus conhece seu coração. Só Deus sabe o coração puro. Não, e Deus sabe corações murmuradores, corações reclamadores, corações que amaldiçoam, corações que olham e julgam, corações enfermos, corações malignos. Deus sabe. Mas quando nos achegamos à cruz e nos arrependemos, o Senhor nos lava de novo. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quando caímos no pecado, nos arrependemos, o Senhor nos dá a mão e fala, levanta, o teu coração está limpo, vá e não peques mais, aleluia! E que maravilha é ter um coração puro, cheio do Espírito Santo. Jesus lá no Sermão da Montanha, no versículo 8 do capítulo 5, ele diz, bem-aventurados os puros do coração, de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver a Deus? Quer ver Deus? Tenha um coração puro. Cultive todos os dias, arrancando raízes de amargura, raízes de tristeza, raízes de rancor, raízes de maledicência, raízes de reclamação, raízes de murmuração, raízes que não prestam. Cultive um coração puro. Você não pode perder a presença de Deus. O que o diabo quer hoje é nos arrancar a presença de Deus. Quer ver só? Muitos aqui, quando chegam em casa, recebem uma palavra de maldição, recebem uma reclamação, recebem um murmúrio, vai trabalhar, é perseguição. Satanás mais quer é tirar a pureza do seu coração. Mas hoje o Senhor te diz assim, clama a mim e responder-te-ei. E eu anunciarei a você coisas grandes que você nem mesmo imagina. E você clama agora, Senhor, eu preciso desse coração para absorver as coisas de Deus. Ou eu absorvo, não existe meio termo. Ou eu sou de Jesus por completo, ou eu sou de Satanás por completo. Porque se eu estou no meio do muro, Satanás já está assim, legal,
Mais um passeio. Só preciso de mais um tantinho para fazer cair do muro para o meu lado. E quando você clama, e quando você se enche da presença do Espírito Santo, aleluia, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, porque essa presença que nos limpa, nos lava, nos transforma, nos renova, aleluia, e essa renovação nos traz em nós um espírito que não se abala. Um espírito inabalável. Talvez você seja um cristão que diz assim, não pisa no meu calo, não. Não é espírito inabalável. Se alguém falar alguma coisa, eu rodo a minha baiana, volta para o lugar de onde você veio. Sangue de Jesus tem poder. A felicidade não depende, em Jesus, não depende das circunstâncias. Ser feliz com Jesus é ser feliz com Jesus. Eu estou triste, pastora, porque eu fui mandada embora. Mas se eu tenho Jesus, aleluia, eu sei que o meu Senhor vive e que o meu Redentor, aleluia, está comigo. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Felicidade está em Jesus. Está triste porque perdeu alguém que tanto amava. Mas se tem em Jesus essa alegria não é um estado, ela é todo o seu ser. Porque Deus é alegria, Ele é a própria alegria. Tristeza é passageira, mas quem tem a presença de Deus, de fato é feliz. É feliz. Quem é feliz porque tem a presença de Deus, glorifica Ele e diga, eu te amo, Jesus. Eu tenho a tua presença, isso me basta, aleluia. Pode vir o que for, eu tenho a tua presença. Eu não me abalo com as circunstâncias. E o Espírito Santo em mim transforma o meu espírito em um espírito que não se abala em hipótese alguma. Talvez essa palavra seja para você, que de vez em quando você, não vou mais à igreja não, estou com vontade não. Lá ninguém me aceita, lá, né? Não vou não. Seu espírito está abalado por circunstâncias humanas, mas o Senhor não abala ninguém. O que Ele abala é os céus e a terra ao seu favor, para que haja salvação, para que haja mudança, para que haja um espírito que não se abale por nada nessa terra. Posso perder tudo, menos a tua presença, Senhor. Aleluia. E Davi clama no versículo 11, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu espírito. Um assassino, um adúltero, agora ele estava aos pés do Senhor dizendo, Senhor, eu sei o que eu fiz, mas não me lance fora da tua presença. Eu posso perder tudo menos a tua presença. Não retires o teu espírito da minha vida. Eu posso perder tudo menos a tua presença. Aleluia. Porque a tua presença, na tua presença eu mantenho o meu coração puro. E o meu espírito não se abalará. Aleluia. O cristão cheio da presença de Deus, ele deve cultivar, e aí a segunda parte, a alegria da salvação. E o espírito voluntário. Quantos de nós já entraram na rotina do cristianismo? Sabe? Aceitou Jesus e era um fogo, como fala no primeiro amor, e queria falar de Jesus para todo mundo, e era tal, e tal, e tal, e tal. Passou-se ano,
passou-se anos, agora só entra e sai. A alegria da salvação acabou, como assim? Jesus ainda está para nós. O seu sacrifício está valendo para cada um de nós. O sangue derramado foi para mim e para você. E nós não somos dessa teoria que uma vez salvo, salvo para sempre. Assim seria tudo muito bom. Aceitei Jesus, legal. Vou voltar a fazer o que eu fazia. Vou xingar, vou beber, vou fumar, vou prostituir, vou adulterar, vou fazer e acontecer. Agora eu sou salvo. Mas não, cuide da tua salvação. Cuide da tua salvação como o bem mais precioso que você pode ter aqui nessa terra. O seu bem mais precioso é cultivar a presença do Espírito Santo dentro de você, aleluia. E o que nós vemos hoje é a apatia do povo de Deus. O salmista fala assim no versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação. Ele pisou da bola. Ele tinha Deus, e ele tinha Deus, e ele tinha Deus, e ele ganhava. Lembra? Saul mata milhares, Davi mata 10 milhares, milhares e milhares. Tinha a presença de Deus, e foi só um olhar para uma mulher. E foi só um olhar. Foi só um troco errado. Foi só um gole. Foi só uma piadinha com duplo sentido. Foi só um bailezinho. Foi só, eu vou só no show de fulano. Foi só isso. Bastou isso para ele cair em pecado. Restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o espírito voluntário. O que nós vemos hoje é que pessoas perderam a alegria da salvação. Por isso se prega tanto a alegria do primeiro amor. Como assim o primeiro amor deve ser todo dia? Quando você está na sua oração e você diz: Senhor Jesus, eu te amo. Eu te amo. Quantas vezes você parou de orar por si mesmo? Deixou que os olhares para o mundo retirassem de você a presença de Deus. E quando a presença de Deus está longe da gente, a gente sente desejo pelas coisas da carne. Sente prazer nas coisas do mundo. Salvação não é rotina. Salvação não é rotina. Salvação não é por mérito. Salvação é por graça e misericórdia. E todos os dias, lá no seu tempo com Deus, você fala assim: eu te amo, Jesus, porque através do Senhor eu tenho salvação. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, não se deixando esvaziar da presença de Deus. O apóstolo Paulo fala para a igreja em Tessalônica: alegrem-se sempre. Catuca quem está aí do teu lado e fala assim: seja alegre. E fale para a pessoa sempre. Porque o Espírito de Deus está em você. Aleluia. Paulo também diz para a igreja em Filipos: alegrem-se sempre. Novamente eu te digo, alegre-se. Diz de novo. Novamente eu digo para você, do meu lado: se alegre, se alegre, se alegre, se alegre, se alegre, porque a marca do cristão é a alegria. Enquanto o mundo está preocupado com o amanhã, eu sei que eu tenho um Senhor que não deixa o justo mendigar o pão. Eu sei que eu tenho um Senhor que é o meu pastor. É o meu pastor e de nada eu terei falta. Aleluia! Paulo fala à igreja de Roma, lá em Romanos 15:13. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder
do Espírito Santo. Aleluia! É no poder do Espírito Santo que vivemos em alegria. Eu sou alegre porque o poder do Espírito Santo está na minha vida. E eu sou testemunha disso. E o Espírito Santo é na minha vida. E ele traz o meu espírito a ser um espírito voluntário. Voluntariado, todo mundo sabe o que é. Voluntariado. Quantos cristãos não querem ser mais voluntários no reino de Deus? Mas o reino de Deus não tem salário. O reino de Deus só tem voluntário. E o Senhor te chama hoje. Eu quero transformar o teu espírito apático, o teu espírito desanimado, o teu espírito que está morno, o teu espírito que se acha fracassado, o teu espírito que diz, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Ele está transformando o teu espírito em um espírito voluntário. Aleluia! O Senhor te chama para ser um voluntário na obra. Aleluia! Se você olhar os homens de Deus, nenhum deles tinha salário. Eles eram voluntários. Voluntários. Recepção é voluntariado. Escola bíblica, ser professor da escola, das crianças, servir na casa do Senhor é voluntariado. O Espírito Santo te diz hoje, eu quero que você seja voluntário. Porque um espírito voluntário é aquele que não se satisfaz em ficar sentado ouvindo sermões. O espírito do cristão voluntário é aquele que não se satisfaz de ficar parado na casa de Deus. O espírito voluntário é aquele que não se acomoda em ver o mundo como está. E eu te pergunto, responde para você, quanto você tem orado pelo mundo como está? Avivamento vem, avivamento vem. Vem, da onde vem? Virá para você a hora que você começar a buscar. E o seu avivamento vai contaminar o da direita, vai contaminar o da esquerda. Imagine esse templo aqui, se todos nós estivéssemos avivados. Essa igreja não teria cadeira vazia. Amém ou não amém? Então nós precisamos pedir que nos enchamos do Espírito Santo. O Espírito voluntário do cristão é daquele que está cheio do Espírito para trabalhar para o reino. Eu cheguei em casa hoje e falei para o meu esposo, ele sempre me pergunta, como foi a escola bíblica? Eu falei assim, tinha metade da metade. Ele, por quê? Porque foi avisado que haveria evangelização. Onde está o espírito voluntário? Não foi pesado para mim, a minha companheira foi a Verônica, que está lá ministrando para as crianças, fazer uma quadra. As outras duas fizeram outra quadra, outros fizeram outra quadra, outros fizeram outra quadra, outros foram para casa. Imaginem se essa igreja estivesse em peso nesse dia de serviço voluntário. Não é para pastor Jefferson, não é para Elaine, é para o reino de Deus. Cria em mim, ó Deus, o espírito voluntário. Eu quero, começa a pedir. Se você não sente nada, começa a pedir. Assim como você diz, eu te amo, Jesus. Ele fala para você, eu quero te dar um espírito voluntário. Eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Segunda vez. Sim, Senhor. Eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Claro, Senhor, já te disse que eu te amo. Vai e apacenta as minhas ovelhas.
Quem é que você tem apacentado? Quem é a pessoa que você ganhou para Jesus e está fazendo com que ela cresça na graça, no conhecimento do Senhor, até o dia do batismo? Esse ano, se eu não me engano na minha cabeça, temos 2 pessoas para batizar. Onde está a pessoa que você traria para o Senhor? Quantos anos faz que você não ganha nenhuma pessoa para o reino de Deus? Não estou falando para aqui, porque mesmo peso, nós aprendemos isso. A mesma alegria no céu e no coração dos pastores está quando eu ganho alguém aqui, quando eu ganho alguém em São Paulo, quando eu ganho alguém em missões na África. É o mesmo peso de alegria no céu para a glória de Deus. Mas eu estou falando, cadê o espírito voluntário? Será que nós estamos cheios do Espírito Santo? Porque quem está cheio do Espírito Santo arruma um jeito, não tem desculpa. Senhor, eu quero. Hoje na classe, tivemos um testemunho de uma moça, dizendo assim: eu não tenho coragem de chegar no ônibus e falar assim, quer aceitar Jesus e falar do amor de Jesus e pregar Jesus? Eu não tenho coragem, mas eu orei ao Senhor assim: Senhor, eu vou fazer uma faculdade para honrar o teu nome. E quando eu estiver trabalhando no CTI, eu vou pregar o Senhor e ganhar almas dentro do hospital. Aleluia! Será que você tem esse espírito voluntário? Encha-se da presença do Senhor. Encha-se da presença do Senhor. O espírito voluntário fala do amor de Jesus. O espírito voluntário ora, intercede. O espírito voluntário jejua. Sabe por quê? Porque o jejum queima isso aqui, ó. Está sentindo gostinho pela carne? Lembra-se por quê que Davi escreveu o Salmo? Os olhares já estão devagando por aí, pelos prazeres do mundo. Comece a jejuar. Senhor, quero queimar a minha carne. Senhor, eu não aceito eu olhar dessa maneira. Senhor, eu não aceito eu andar desse jeito. Senhor, eu não me aceito do jeito que eu sou. Isso é jejum. Primeiro, Deus em mim. Segundo, aí sim, casa, igreja, família, e etc., e o mundo todo, e o Brasil. O espírito voluntário, ele é acrescentado pelo Espírito Santo, pelo cristão que se alimenta da sua palavra. Se nós fôssemos ver, não vou perguntar, mas eu vou dar a minha estatística. A igreja hoje deve ter mais ou menos fichados, tá? 150 membros de carteirinha. Tem muita gente ainda que não é membro. Não tem metade dessas pessoas na escola bíblica. Onde está o espírito voluntário? Se eu não tenho prazer de estar na casa do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo e estar reunido em comunhão com os meus irmãos e discutindo e compartilhando e lendo e entendendo e me alimentando, enchendo minha barriguinha espiritual da palavra, eu vou dizer uma coisa: não leio em casa não. Eu não sei por que eu fui para esse lado, mas o Senhor sabe. Nós necessitamos estar cheios da presença de Deus. Estar pronto para dizer a razão da sua fé. Vamos lá na frente dar um testemunho? Não! Não precisa de microfone, você fala e eu falo. Não. Será que Jesus para você é um 0 à esquerda? Será que ele não tem feito nada para você? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável, a alegria da tua salvação, um espírito voluntário, porque como Davi eu quero falar: não me lances fora
da tua presença. E não retire de mim o teu espírito. É andando, chorando, semeando, chorando e semeando, chorando e semeando, orando, jejuando, lendo a palavra, e a palavra fala que aqueles que lançam a semente, orando, voltarão com os seus molhos cheios. Aleluia! 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 Peça ao Senhor. Dever de casa, leia o salmo todo. É um salmo de confissão, de arrependimento, de entrega, pedido de misericórdia. Porque eu posso perder tudo, menos a presença de Deus. Porque a presença de Deus me mantém meu coração puro, mantém o meu espírito inabalável. Pode entrar governo, pode sair governo, pode vir a esquerda, pode vir o inferno que for, o meu coração sabe em quem tem crido. Eu estou inabalável, aleluia. Eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas o meu espírito inabalável. Eu sei que o meu Senhor está com sua vara e com seu cajado, aleluia. Aleluia! Eu posso estar passando por tribulações, pode ter gente fazendo coisas e feitiços e magias para mim. Mas se eu estiver com o espírito inabalável, eu estarei nas asas, debaixo das asas do Onipotente, aleluia, do Altíssimo, aleluia. Ele vai trazer alívio para minha vida. É Ele que vai tirar a monotonia. É Ele que vai tirar a tristeza. É Ele que vai arrancar raízes. Eu vi um testemunho de um rapaz que ele disse que sentiu a presença de Deus tão grande, que parecia que rasgava tudo por dentro. E eu falei para ele assim, eram as raízes que estavam sendo arrancadas. Porque a presença do Senhor, aleluia. Eu sou psicanalista, eu quero viver, ganhar dinheiro com isso. Mas eu quero dizer para você, cristão, Jesus tem mais poder. O poder está nele. O poder para arrancar o trauma da tua infância está nele. Posso ser abandonado pelo meu pai e pela minha mãe. Todavia, pelo meu Senhor, eu não serei abandonado. Aliás, Ele vai me arrancar o trauma da rejeição. Ele vai me arrancar o trauma do trabalho forçado. Ele vai me arrancar o trauma de ninguém me ama, ninguém me quer. Ele vai arrancar os meus traumas. Mas tem um preço. Tem um preço. Não é a psicanálise. Não é valor social. O preço é grátis. É se render. É orar. É se encher. Não retire de mim a tua presença. Não retires de mim a tua presença. Porque nos dias maus da minha vida, eu sei que o Senhor estará comigo. Aleluia! Glória a Deus. Isaías ouviu a voz do Senhor que dizia assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, espírito voluntário, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que é para fazer? Pastora, o que é para fazer? Pastor, o que tem para fazer? Líder, o que tem para fazer? Eu não posso, já falei lá em casa, eu não posso ir muito para a rua. Gielane, se tiver alguma coisa para recortar, pintar, colar, arrumar, juntar saquinho, me manda que eu faço. Eu vou buscar. Espírito voluntário. Pode estar longe, mas está trabalhando. Pode estar longe da casa do Senhor, mas está trabalhando. Aleluia, aleluia. No emprego não tem como pregar o evangelho, mas a tua vida prega o evangelho. Samuel, um rapazinho,
O menino, presta atenção nessa história. Ele ouviu o Senhor chamar: Samuel, Samuel. Ele só entendeu que era Deus quando o profeta velho, que não tinha mais visões, que não estava mais legal na presença de Deus, o Espírito já tinha. Quando ouvir de novo, fala, Senhor, que teu servo ouve. Presta atenção, eu quero chamar a atenção. Era uma pessoa que era um jovem, ok, um rapaz ótimo, ok, mas ele foi criado na casa do Senhor. Será que os nossos filhos sabem reconhecer quando Jesus está falando com eles? Será que você, pai, você, mãe, está demonstrando os seus filhos, seja da idade que for? Está dentro de casa? Está dentro do seu controle. Quando o Senhor te chamar, fala para ele, desde bebê, meu amorzinho da barriga, você vai ouvir Deus chamar. Um dia Deus vai te chamar e mamãe vai dizer assim, o filhinho, a filhinha é do Senhor Jesus. Mas ao contrário, o que nós vemos é que as crianças, estou falando do nosso culto, não sabem orar, não carregam Bíblia, porque não está na moda, porque não é legal, não tem costume, ouvem, mas entra de um lado e sai do outro, porque não tem modos. Samuel, Samuel. E o espírito voluntário daquele rapaz diz assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Eu posso perder tudo, menos a presença de Deus. Aleluia. Eu posso perder tudo nessa terra. E tem crente ainda que tem medo de morrer. Eu posso perder a vida, só não posso perder a presença de Deus, porque é ela que vai me levar para o céu. Aleluia, você pode glorificar a Deus por isso? Glorifica ao Senhor e diga, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Davi estava disposto, e quando você lê os versículos todos, ele estava disposto a mudar o rumo dessa história, o rumo da vida dele, buscando presença de Deus. E assim como Davi, nós precisamos viver o enchimento do Espírito Santo. Vou dar duas situações. Cristãos que estão cheios do Espírito Santo. E o coração na Bíblia é mente, pensamentos, emoções. Quando a Bíblia fala, levou uma flecha no coração, ok, o coração morreu. Mas quando ela fala assim, estava com o coração puro, estava sentindo prazer no coração, estava com o coração aflito. Coração é mente, emoções, pensamento. E o enchimento do Espírito Santo tem duas pessoas que tem o coração cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo inunda os pensamentos, inunda as emoções, inunda os sentimentos. E outra pessoa, que essa primeira é templo do Espírito Santo. A segunda é o puxadinho do Espírito Santo. Seu coração, alma, que é coração, sentimentos, e pensamentos e emoções. Espírito Santo, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Aqui dentro tem um puxadinho, sabe? Espírito Santo, fica nesse puxadinho aí. É meia água, sabe? Mas dá para ficar. Fica aí, não se mete. Não se mete no meu bolso. Dizimista, eu? Vou nada. Meu dinheiro é para mim. Fica aí, Espírito Santo. Estou brigando com a minha esposa, Espírito Santo. Peraí, sou eu que resolvo. Não. E aí eu pergunto, para quê? Qual deles você é? Você está repleto do Espírito Santo?
Ou ele só tem um puxadinho na sua vida? Porque para viver o enchimento do Espírito Santo é necessário beber da fonte. E aí eu te digo 3 fontes. Beber da fonte da oração. Quanto tempo faz que você não ora decentemente para o Senhor? Não é aquela oração assim, Jesus, tu és joia, obrigado pela boia. Senhor, obrigado pelo dia, amém, estou cansado, amanhã vai ser um ótimo dia. Senhor, acordei, muito obrigado pelo dia, amém. Não é isso que eu estou falando, é gastar tempo com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia, médico que pode te curar, médico dos médicos, o maior psicólogo do universo, como diz Augusto Cury. Jesus, ele era ateu e ele resolveu ler a Bíblia e se converteu ao maior psicólogo do mundo, Jesus. Primeira fonte, a oração. Segunda fonte, jejum. Qual foi a última vez que você queimando a sua carne? O estômago está dizendo assim, está na hora de comer, está na hora de comer, você cala a boca. Quem manda em você sou eu. Ou o estômago fala, ai, tá fome, peraí, Senhor, te entrego o meu jejum, amém? Já fiz isso, eu estou falando do que eu fiz. Mas hoje eu aprendi, já faz tempo que eu aprendi a dominar. Fome para agora, em nome de Jesus. Pode gritar, pode espernear, pode doer, pode dar dor de cabeça, porque eu vou até o horário que eu disse ao Senhor. Depois se o Senhor disser assim, fica mais 1 hora, eu fico. Se Ele disser, faz mais um dia, eu fico. Você vai me obedecer em nome de Jesus. A dor vai, a fome vai. Quem te alimenta é o Senhor. Durante o jejum, bebendo água, lógico. Quem te alimenta é o Senhor. Aleluia. Uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus estava no Jordão. Jesus foi batizado, ouviu a voz do Pai para ele, e dali o Espírito Santo fez assim, ó, foi batizado, direto para ser tentado no deserto. E tem gente reclamando, está doendo a luta, está doendo, pastor, ora por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, está doendo muito. Jesus saiu do batismo, foi direto para ser tentado. E ele venceu 40 noites, 40 dias, 40 noites em jejum. E Satanás bateu de retirada. Ele não pôde com o Espírito de Deus na vida do Senhor Jesus. Aleluia. É esse Jesus que nós amamos. É esse Jesus que te dá o Espírito Santo. Aleluia. E a fonte da palavra. Aleluia. Pastora, como é que eu faço para falar melhor com meu marido? Dá vontade de dar umas 2, 3 patadas. Mas eu falo assim, Abel, o que é que eu respondo para essa pessoa? Eu respondo o que eu tenho vontade ou respondo o que Deus quer que eu responda? Aí ele vai, responde de Deus, não você vai perder. Vai ler a Bíblia, filhinho. Vai ler a Bíblia, filhinha. Com crente tem que ser assim. Os do mundo a gente ainda ensina, mas com cristão velho de guerra, gente. Velho crente é assim, vai beber, vai meditar, vai confessar a palavra. Aleluia! Porque a oração traz intimidade. O jejum traz intimidade. A palavra traz conhecimento. Aleluia! E é tudo que o Espírito Santo traz a nós para queimar dentro de nós amor por Jesus. Não vai entrar no reino dos céus quem não ama Jesus. Como assim? Eu colocar dentro da minha casa o inimigo? Jesus não vai botar inimigos lá dentro do céu. Jesus vai levar aqueles que são santos, corações
puros, espírito inabalável, que tem alegria pela sua salvação, que tem um espírito voluntário, que queima por amor, está se enchendo do Espírito Santo. E por último, e aí eu quero ler o versículo 13. Versículo 13 do Salmo 51, para a gente terminar. Espera aí. O versículo 13. Davi completa tudo que nós lemos. Senhor, eu estou clamando, Espírito Santo de Deus, Senhor, cria em mim um coração puro, um espírito inabalável. Não retires a tua presença da minha vida. Eu quero ter alegria pela salvação. Dá-me um espírito voluntário. E ele termina esse fechadinho aqui de hoje, no versículo 13, dizendo assim: Senhor, eu terei um coração puro, um espírito inabalável. A alegria da salvação não sairá da minha vida. Terei um espírito voluntário. Versículo 13. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Aleluia! Ele estava se arrependendo, se humilhando, se quebrantando, para que o testemunho do Deus vivo que estava nele não se quebrasse. Ele queria ensinar aos transgressores, e os pecadores se converterão a ti. O Senhor Jesus, lá em Atos 1:8, ele diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Então o Espírito Santo não é bibelô de templo. O Espírito Santo, ele é para trazer a você o coração puro, o espírito inabalável, a alegria da salvação, o espírito voluntário, para que o seu testemunho, a tua palavra, a tua vida, o teu olhar, o teu ouvir, o teu andar, o teu falar, seja testemunho para a conversão de almas. Aleluia! Glória a Deus! Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E para terminar, Efésios 5:18. Abre aí, por favor. Como, pastor? Me encher do Espírito Santo? Simples, Paulo já deu a dica. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, com cânticos espirituais, com hinos, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se embriaguem com o mundo, não se embriaguem de novela, não se embriaguem de fofoca, não se embriaguem de disse-me-disse, não se embriaguem com joguinhos, não se embriaguem com o que não é de Deus, não se embriaguem com redes sociais, não se embriaguem com likes, não se embriaguem com comentários, não se embriaguem com os prazeres do mundo, mas encham-se do Espírito Santo, deixem-se encher do Espírito Santo, confessando a palavra, louvando, cantando, dançando, cânticos espirituais, orando em línguas, sendo gratos, sejam gratos em todos os momentos, sendo gratos todos os dias, porque eu posso perder tudo, menos a presença de Deus. Você pode dizer isso para você? Você se alto, não, você fala isso. Eu posso perder tudo, menos a presença de Deus. Posso perder o namorado, menos a presença de Deus. Eu posso sim, Senhor, perder a minha saúde, mas eu não posso perder a tua presença. Eu posso sim, Senhor, perder as amizades,
mas eu não posso perder a tua presença. Aleluia! Vamos ficar de pé. Vem, Melissa. Vem, Melissa, me ajudar. Respire, respire.